Olá, sejam bem-vindos ao Tríplice Invicto. Meu nome é Davi Jorge, estou lendo Neco, o primeiro ídolo. 1916, o segundo título. Na temporada de 1916, o Corinthians retorna à liga para disputar o Campeonato Paulista em clima de contínuas brigas entre os dois grupos, porém com um acelerado fortalecimento da PA, que com mais recursos financeiros e grande apoio na imprensa, organiza melhor seus eventos. O Corinthians, de volta à liga, ganha seu segundo título, embora persistisse a grande resistência da elite paulistana com relação a um clube popular, a despeito do reconhecimento quanto à qualidade de seus jogadores, que é o que deveria imperar, né? A qualidade em detrimento da origem. A equipe corintiana interessava retornar à competição oficial, mesmo em meio ao desentendimento dos grupos. A passagem dos atletas pelo Mackenzie permitiu maior divulgação de seus nomes, a exemplo de Neco, agora reconhecido por toda a cidade como hábil e valente atacante. No início do ano, antes do campeonato, o Corinthians realiza vários amistosos que servem de preparação para a competição. Vence o Paysandu por 2-1 e goleia por duas vezes o Minas Gerais, seu tradicional adversário desde o período da várzea, ganhando o bronze JB Maurício. Em Caçapava, goleou o time local por 6-0 com um gol de Neco e posteriormente vence o Lusitano por 2-0. Empata um jogo em 0-0 e vence outro contra o Germânia em amistosos efetuados para arrecadar fundos para a Sociedade Beneficente Espanhola. Empata com o Atlético Vicentino e a seguir vence um combinado dessa equipe contra o Inter, ganhando a taça imprensa. Em Santos, goleia a Associação Atlética Americana por 5-2. Neco novamente marca um dos gols. Disputa nova eliminatória para o campeonato, vencendo o Antártica por 8-0, sendo Neco o autor de dois dos gols corintianos. O Corinthians ocupa a notória posição de superioridade no início do campeonato de 1916 pela Liga. O time apresenta uma equipe coesa, já integrada há muito tempo, contendo jogadores em ascensão, a exemplo de Neco, agora iniciando uma fase de maturidade em sua carreira. Com 21 anos, disputara grande número de jogos no Corinthians e no Mackenzie, sendo considerado a grande estrela do time e gozando de fama em toda a cidade. João Batista Maurício era dentista e foi o quarto presidente do Corinthians, assumindo em 1º de setembro de 1915, ocasião em que sucede a Ricardo de Oliveira. O clube vive grave crise financeira e o presidente transfere a sede da Rua dos Protestantes para sua própria casa, na Rua José Paulino, Bom Retiro. Tempos depois, em 23 de 3 de 1916, o Corinthians aluga nova sede, agora no Largo da Sé, número 3, no edifício conhecido como Palácio da Providência. João Batista Maurício volta a ser presidente em 8 de 11 de 1933, numa emergência para substituir a diretoria de Alfredo Schurig, que havia se demitido do cargo. Ou seja, faz mais sentido a crise financeira ter sido realmente em 1915 que levou à penhora das taças e tudo mais. Até porque haviam duas taças, não uma. E aqui pro cara ter trazido aqui pra casa dele é porque realmente o Corinthians não tinha renda. Em 1915 aconteceu isso, então. As outras equipes da liga estavam enfraquecidas, desfalcadas de jogadores que se transferiram para times da APA com dificuldade em arrumar campos para os treinos e até para jogar. Além disso, havia um aperto financeiro generalizado, em tudo contribuindo para a realização de um campeonato não competitivo e pouco atraente. O Corinthians faz campanha arrasadora, vence todos os jogos, muitos deles por goleada. Na estreia, derrota para a Associação Atlética Maranhão por 3-1 e a seguir goleia o Alumni por 6-0, com o Neco marcando um dos gols. Derrota o Lusitano por 2-0 e o Campos Elíseos por 3-1, com outro gol de Neco. Interrompe a temporada para realizar dois amistosos fora de São Paulo, um em Taubaté vencendo por 2-0 e outro em Santos sendo derrotado pelo São Paulo Railway por 2-1.
Retornando ao campeonato, tem uma sequência de vitórias. Contra o Paysandu por 2-0, o Americano por 1-0, o União da Lapa, antigo rival do futebol varziano, por 3-1. Vence novamente o Americano por 3-0 e Neco faz um dos gols da vitória, que marcaria o encerramento do campeonato, garantindo ao Corinthians a conquista invicta do título. Antes do término do ano, o Alvinegro tem a revanche contra o São Paulo Railway e vinga-se por goleada de 5-1, com Neco marcando um dos gols da vitória. Chega ao fim a temporada de 1916. O Corinthians conquista seu segundo campeonato, o último realizado pela Liga, vencendo de forma devastadora todos os jogos. Sem surpresas e sem grandes adversários, o Corinthians de 1916 marcou o retorno do time às competições oficiais, reafirmando sua posição de absoluta proeminência na Liga. Neco não disputa jogos pelo selecionado paulista, fato impossível em virtude das brigas entre as facções LPF e APA, e tampouco pela seleção brasileira, em face do pouco destaque que o campeonato da Liga tinha na imprensa. Nos anos seguintes, tudo mudaria nas federações, que se unificavam, nas seleções paulista e brasileira, onde Neco terá presença marcante. Atuação de Neco em 1916. Jogos, gols e títulos. Jogos pelo Corinthians, 22. Gols pelo Corinthians, 8. Títulos, campeão paulista invicto. Equipe campeã paulista, LPF. Pisocaro, Fúvio e Casemiro. Police, Plínio e César. Américo, Marconi, Amilcar, Aparício e Neco. Equipe base, Aristides ou Pisocaro, Fúvio e Casemiro. Police, Plínio e César. Américo, Marconi, Amilcar, Aparício e Neco. O artilheiro foi Aparício com 8 gols, artilheiro do campeonato da LPF. Observação: Neco conquistou também o bronze JB Maurício, disputado em 20/2 e 12/3 de 1916. A Taça Beneficência Espanhola em 26/3 e 16/4 de 1916. A Taça Imprensa em 20/8 de 1916. A Taça Doutor Alcântara Machado em 8 de outubro de 1916. O Corinthians disputou amistosos que lhe renderam 11 medalhas de prata em 19/3 de 1916 e 11 medalhas de ouro em 26/3 e 16/4 de 1916. Notas: 1. O jogo Corinthians 2 Paysandu 1 foi em 30 de janeiro de 1916, no Parque Antártica. Houve entrega da taça ao Germânia pelo campeonato de 1915. O estado de São Paulo correu paulistano de 30 e 31/1 de 1916. 2. O jogo Corinthians 4, Minas Gerais 2 foi em 20 de fevereiro de 1916. Corinthians 5, Minas Gerais 1 em 12 de março. Ambos ocorreram no campo do Minas Gerais, na rua Miller, 57, no Brás. As partidas foram válidas pela disputa do bronze JB Maurício, que coube ao Corinthians. O estado de São Paulo, 20/2, 12/3 e 14/3 de 1916. O Comércio de São Paulo, 12 e 14/3 de 1916. Álbum das taças e troféus conquistados pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. O jogo Associação Atlética Caçapavense 0, Corinthians 6 foi em 24 de fevereiro de 1916 na cidade de Caçapava. Neco marcou um dos gols. Eu acho que eu vou falar só o que é importante aqui, porque senão vai repetir muita data aqui. O jogo Corinthians 2, Lusitano 0 foi em 19 de março de 1916 no Parque Antártica. Tratava-se de um amistoso com a disputa de 11 medalhas de prata. 5. O jogo Corinthians 0, Germânia 0 foi realizado em 26 de março de 1916. Corinthians 4, Germânia 1 em 16 de abril. Ambos faziam parte da disputa da Taça Beneficência Espanhola e ocorreram no Parque Antártica. O Corinthians ganhou 11 medalhas de ouro oferecidas pela Sociedade Beneficente Espanhola. 6. O jogo Corinthians 1 Atlético Vicentino 1 foi em 14 de maio de 1916, no campo do Minas Gerais, localizado na rua Miller 57, no Brás. 7. O jogo Inter Atlético Vicentino 0, Corinthians 3 foi em 20 de agosto de 1916, no Parque Antártica. O Corinthians conquistou a Taça Imprensa. O jogo Associação
Atlética Americana 2, Corinthians 5 foi em 11 de junho de 1916, no campo do Brasil FC, Avenida Conselheiro Nébias, na cidade de Santos. Neco marcou um gol. 9. Jogo Corinthians 8, Antártica 0, foi em 3 de maio de 1916, no Parque Antártica. Neco marcou 2 gols. 10. O jogo Corinthians 3, Associação Atlética Maranhão 1, foi em 21 de maio de 1916, no Parque Antártica. 11. O jogo Corinthians 6, o Alumni 0, foi em 6 de agosto de 1916, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. 12. O jogo Corinthians 2, Lusitano 0, foi em 3 de setembro de 1916, no Parque Antártica. Essa partida foi válida pelo Campeonato Paulista da LPF. 13. O jogo Corinthians 3, Campos Elíseos 1, foi realizado em 24 de setembro de 1916, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. 14. O jogo Taubaté 0, Corinthians 2, foi realizado em 8 de outubro de 1916, em Taubaté. O Corinthians ganhou a taça oferecida pelo Dr. Alcântara Machado e por isso levava seu nome. Escritor e presidente honorário do Corinthians. Pai de Antônio Alcântara Machado, autor de Brás, Bexiga e Barra Funda. Que inclusive tem um conto sobre o Corinthians 2, palestra 1. O 15. O jogo São Paulo Railway 2 Corinthians 1 foi em 15 de outubro de 1916, no campo do Brasil FC, na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos. E esse foi amistoso. 16. O jogo Corinthians 2 Paysandu 0 foi em 29 de outubro de 1916, no Parque Antártica. Rubens Ribeiro, obras tal. 17. O jogo Corinthians 1 Americano 0 foi em 5 de novembro de 1916, no Parque Antártica. 18. O jogo Corinthians 3 União da Lapa 1 foi em 19 de novembro de 1916, no Parque Antártica. 19. O jogo Corinthians 3 Americano 0 foi em 3 de dezembro de 1916, no Parque Antártica. Neco marcou um gol. 20. O jogo São Paulo Ray 1 Corinthians 5 foi em 10 de dezembro de 1916, no campo do Brasil FC, na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos. Neco marcou um gol. 21. O ano de, dois, o ano de 1916 marca também a criação da CBD, Confederação Brasileira de Desportos, nome adotado pela Federação Brasileira de Esporte, em 21 de 6 de 1916, e o fim do Velódromo, o primeiro estádio de destaque do futebol paulista. Sobre o Velódromo, veja a nota 4 do capítulo Futebol e Esporte para Poucos. E já estamos na metade, hein? Nada mal pro primeiro dia. Vai, Corinthians.